Salve, salve galera que assiste esse canal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma conversa, ou parte de uma conversa que eu tive ontem com um amigo, depois de uma confraternização da empresa, e a gente estava trocando uma ideia sobre um assunto político e eu quero trazer para vocês essa discussão aqui, porque nesse canal nós tratamos sobre as leis do poder e as leis do dinheiro para que você tome melhores decisões com relação ao seu futuro. Então, se você curte esses assuntos, já considera se inscrever nesse canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com um amigo, porque a gente está vivendo um tempo muito estranho, né? É como aquela frase do Tropa de Elite, cara, o morro tá muito quieto. Parece que tá tudo bem, mas existe o sentimento de que a qualquer momento nós teremos um evento que vai transformar tudo, que vai mudar tudo. Afinal de contas, a gente já viveu isso em 2021 e naturalmente a população está sentindo que isso pode vir a acontecer. Obviamente, existe a galera que está observando esses sintomas políticos, né, esse pré-guerra, de uma maneira muito cautelosa, e existem os outros que estão vivendo sua vida deliberadamente sem compreender o que realmente está acontecendo. E durante a nossa discussão, o que ele falou foi o seguinte: cara, eu não consigo entender o que acontece com o Brasil, porque parecia que a gente estava se libertando de um mal político gigantesco que nos aprisionou, que impediu o nosso país de crescer. E aí quando a gente finalmente está se libertando, volta tudo de novo e parece que a gente está em 2014, parece que a gente está em 2016, de volta para um momento político terrível, né? Não sei se vocês lembram, mas a Dilma foi impeachmentada por improbidade administrativa, não tinha capacidade de administrar o país, né? O país entrou numa crise gigantesca. Para o comércio isso foi muito ruim, a gente passava horas e horas sem ver cliente, porque o fluxo de capital estava muito baixo, o desemprego estava muito alto, a inflação estava alta. E parando para analisar um pouco a conversa que a gente teve, comparando esse momento que nós passamos e o momento atual, o que o governo atual está fazendo é literalmente detonar as contas públicas. Eu não acredito que o governo que está ali, ele entra com o intuito de enriquecer. Ah, não, a gente quer enriquecer e tal, a gente quer ver uma vida maravilhosa. Não, eu acredito que existe um plano traçado para destruir esse país. Eu não sei quem é que banca isso, tá? Eu não sei quem é que é o grande interessado, a não ser o diabo, para querer destruir a vida das pessoas, mas eu acredito que existe um plano muito bem traçado para detonar a nossa economia. E aí você tem esse cenário político interno em que você tem uma população que é a grande maioria que não entende a sua força, não tem mobilização política, não tem gente que vê como referência. Tem um ex-presidente que é referência para muita gente, mas tudo que ele falar pode ser motivo para ele ser preso, né? Afinal de contas, o STF está nas mãos do governo atual. Então, é a maioria presa à vontade dessa minoria que sabe jogar o jogo político, que sabe manipular. Esse é o cenário interno. E a gente não consegue ver num horizonte próximo a destituição desse presidente, por exemplo. Ninguém fala de impeachment, não existe uma tentativa de impeachment do presidente passando na Câmara ou passando no Senado. Então, parece que os poderes internos do Brasil aceitam o que está acontecendo. E na minha opinião é isso que deixa muito claro que existe sim um plano bem traçado para que o povo de tempos em tempos passe por um período de miséria. E é por isso que você precisa entender sobre economia, é por isso que você precisa entender sobre as leis do poder, as leis do dinheiro, porque senão esses caras que estão lá no poder, que são parte do sistema, eles se utilizam da sua ignorância para que você fique preso, para que você não saiba o que você tem que fazer. No início do governo, o dólar estava um preço. Hoje já estamos aí com o dólar beirando a casa dos R$ 6. E na minha humilde opinião, depois que o Donald Trump se tornar presidente, a tendência é que o dólar ultrapasse os R$ 8, tá? Ninguém está comentando muito isso, existem alguns especialistas que dizem que o dólar vai chegar a R$ 7, mas eu acho, tenho para mim que o buraco vai ser um pouco mais embaixo, tá? E eu vou explicar para vocês aqui o que pode acontecer nesse cenário.
Então, um dólar batendo aí o final do ano a 8, 9 reais é um perigo para a gente, porque nós vamos ter ali uma transição do governo americano com o Trump assumindo a presidência do início do ano que vem, muito provavelmente aplicando sanções ao Brasil, porque o Alexandre de Moraes e a galera do PT estão cometendo arbitrariedade, e a gente vai passar pela mesma coisa que a Venezuela passou, tá? Nesse cenário, em que nós sofremos sanções econômicas dos Estados Unidos, embargos econômicos, ou seja, o Brasil fica embargado de vender produto tal, ou os Estados Unidos não compram mais produto tal, porque o cara lá do STF está fazendo besteira, ou porque o governo está perseguindo gente, ou porque tem gente sendo presa sem o devido processo legal, que a gente sabe que isso daí está acontecendo. Então, nesse cenário, o dólar não estaciona nos 8 reais, mas a tendência é que daqui a pouco o dólar bata 12 reais. Então, é um cenário apocalíptico, mas no jogo político tudo pode mudar. Primeiro aconteceu com a Venezuela, aqui do nosso lado, com um real você comprava 5 bolívares, hoje você compra 116. Aconteceu com a Argentina, ano passado eu fui na Argentina, com um real você comprava 20, eu cheguei a comprar 30 pesos argentinos, e a gente está falando de um país muito bom, qualidade de vida boa. A gente não está falando de um país zoado, não estamos falando da Bolívia, não estamos falando sei lá, do Equador. A gente está falando de um país que tem força no cenário internacional. Obviamente, né, a Venezuela ainda está presa ao sistema, a Argentina já conseguiu dar uma reviravolta aos trancos e barrancos, e o Brasil está indo no mesmo sentido. Tá? Eu não acredito que a gente vai ficar nisso por muito tempo, mas o cenário de curto prazo, até o final do ano, na minha humilde opinião, não é o melhor do mundo. Tá? E aí é que eu quero que você tenha muito claro que você precisa tomar boas decisões para você não ficar morrendo pela boca. Porque durante a crise, quando uma pandemia vem, aquele que não tem programação, aquele que não tem reserva financeira, aquele que não tem mantimentos, aquele que não tem suas contas em dia, entra em desespero. É justamente isso, vamos lá. O mercado, ele vai dar cenário, ele vai dar indícios do que vai acontecer. Aí você vem, olha, vai vir um problema, vai vir um problema, vai vir um problema. O rico se prepara. O que ele faz? Ele mantém as contas em dia, ele vai no banco, ele já pega um capital de giro ali, porque a taxa de juros antes da crise é menor do que depois da crise, tá? Ele vai lá, ele ao invés de comprar mantimentos para casa dele para um dia, 2 dias, uma semana, tem gente que toda semana está no supermercado. O que ele faz? Ele faz uma compra para um mês, até para 2 meses. Olha que interessante. Nunca imaginei que eu ia fazer um vídeo para vocês aqui dizendo sobre fazer compras para 2 meses, mas é um cenário provável. Talvez não para agora, mas setembro, outubro, a tendência é que as coisas, o dólar suba muito. A gente já está vendo o dólar quase 6 reais, galera. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu comprei o dólar 2,25. A gente está falando de quase 2 vezes mais o valor do dólar de 9 anos atrás. E isso aqui aconteceu muito abruptamente depois da pandemia e vai se intensificar ainda mais. A gente está num período de pré-guerra. O bloco oriental está se afastando dos Estados Unidos, então o dólar vai subir ainda mais. E queira ou não queira, o dólar é a moeda referência até hoje. Então todas as exportações, todas as importações sofrem muito com essa mudança de câmbio. Se a gente importa, se você quer comprar sua roupinha da Shopee, não sei o que, vai ficar mais caro. O combustível vai ficar mais caro. O subsídio vai ficar mais caro. O alimento vai ficar mais caro. E aí, enquanto o rico está se preparando para esse crackdown, para esse momento em que vai haver uma ruptura, e ele, tem um mantimento, está tudo de boa, meu endividamento está ok, bacana, legal. Depois da crise, ele fica mais rico, porque ele investiu dinheiro antes da crise. Enquanto isso, o pobre, e aqui eu não quero dizer o pobre por valor aquisitivo, mas o pobre de conhecimento, o pobre de sabedoria, a palavra do Senhor diz o seguinte: meu povo perece por falta de sabedoria, perece por falta de conhecimento. Que ouve, mas não faz. E às vezes nem ouve, né? Então,
Aí você tá tendo o cenário aqui te dizendo o que vai acontecer e tal, não sei o que, mas tá todo mundo gastando, tá todo mundo vivendo sua vida aleatoriamente, não vai acontecer nada. E aí eu trago de novo a frase do Tropa de Elite. O morro tá muito quieto. O morro não é assim, tem alguma coisa de errado. E aí, quando veio o crackdown, esse cara não tem mantimento, esse cara tá com endividamento lá em cima, deve até as cuecas, não investiu o dinheiro dele antes da crise para colher depois, e aí a crise aumenta ainda mais esse distanciamento social entre o rico e o pobre, aumenta ainda mais a desigualdade. Basta vocês verem o índice de pessoas que enriqueceram e empobreceram durante a pandemia. Os bilionários ficaram muito mais bilionários, os milionários ficaram muito mais milionários, mas a disparidade social da classe média para baixo, cara, ladeira abaixo, porque essa galera saiu da pandemia altamente endividada. Isso quem não passou dificuldade, isso quem não perdeu empresa, isso quem não tinha caixa e teve que vender carro, teve que vender casa depois para pagar o endividamento. Então, a gente tem que levar em consideração que esse governo não quer o bem da população geral. Eu não estou aqui levantando bandeira. E ainda que eu tivesse, eu quero deixar muito claro que, na verdade, o governo que está aí é uma organização criminosa que é instalada para destruir o nosso país. Eu não vou apontar aqui quem é quem, porque eu não sou político, mas é muito óbvio pra gente, não precisa ser um gênio da política, da geopolítica, da compreensão do cenário internacional ou nacional para compreender que esse governo tem muita gente safada ali, né? Que não tem sequer conhecimento técnico para gerir a economia, para gerir o Ministério da Fazenda, para gerir o Ministério da Educação. É tudo nos peitos, é tudo pelo oba-oba, é tudo, não, porque esse aqui é meu parceiro, vai lá, fica lá e tal, faz do jeito que eu tô te mandando. Então, tudo isso acaba refletindo sobre a nossa carga tributária, a gente paga mais imposto. Vou trazer um exemplo para vocês aqui. Um funcionário de carteira assinada, há 2 anos atrás, estava pagando uma média aí de R$ 84 a R$ 85 reais de INSS. Mas o pobre sofre porque o governo o governo quer taxar os mais ricos porque o pobre sofre, não sei o que. Cara, antes de taxar os mais ricos, o governo vai massacrar o mais pobre. Vai massacrar o mais pobre. O cara que mais se lasca, junto do cara da classe média, junto com o pequeno empresário, é o cara da CLT. Aí o cara pagava 84, 85 reais de INSS, só o INSS eu tô falando, tá? Não estou falando sobre os outros impostos. E o INSS esse cara nem vai ver, tá? São pouquíssimas as pessoas que se aposentam. E aí esse cara que pagava 84, agora ele tá pagando 145 reais, 150 reais de INSS. Quase o dobro para sustentar um sistema de aposentadoria falido. Tá? O maior problema do nosso país é justamente essa fase de transição de idade. Daqui a pouco a gente vai ter mais velho do que gente nova. Se a gente não investir agora, lá na frente, meu irmão, esse país vai estar quebrado. Então, tudo isso são cenários que você tem que estar atento, galera. Vocês têm que estar de olho aberto. Não dá pra ficar só, não, vamos esperar cair do céu. Vai ter que chegar uma hora que a gente vai ter que se mobilizar. Porque senão, o buraco vai ficar cada vez maior. E talvez chegue num ponto que a gente não consiga mais sair. Então agora, se você está ouvindo o que eu estou falando para você, comece a se preparar, comece a se organizar financeiramente, comece a tomar melhores decisões para que lá na frente você saia da crise mais forte e não quebrado. E se você ama esse país, se você gostaria de ver esse país brilhando de novo, ore pelo nosso país, ore para que Deus nos liberte dessa maldição chamada PT. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tamo junto, até a próxima, fui.